Queria que você abrisse a palavra do Senhor junto comigo em Jeremias, capítulo 32. Hoje é o primeiro dia dos nossos 6 dias de oração, do qual nós viemos declarar ao Senhor que nós vamos permanecer firmes e constantes. Amém? Amém. E hoje eu queria trazer uma meditação para o meu coração e para o seu, que vai fazer a gente continuar prosseguindo apesar da dor, apesar da enfermidade, apesar da falta financeira, nós podemos continuar firmes e constantes. Jeremias 32, do versículo 38 ao 40, diz assim: E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Diga amém por isso. Amém. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Diga assim: essa bênção vai chegar para os meus filhos. Aleluia! Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Diga glória a Deus por essa palavra, queridos. Como é maravilhoso a gente saber que o Senhor tem plano para nós e para nossa geração, para nossa família. Deus tem planos não só para mim, mas tem planos para minha família. E hoje, nesse primeiro dia de oração, da gente buscar o Senhor, porque nós temos aí alguns meses pela frente, alguns moveres que precisam acontecer em nossa vida para a gente colar o final do ano, amém? Nós precisamos nos manter firmes, manter muito firme. Eu preciso me manter firme, você precisa se manter firme a despeito das coisas que acontecem na nossa vida. E acontece muita coisa na nossa vida, mas eu quero te dizer que a bênção de Deus, ela é muito, mas muito importante para que a gente alcance essa jornada. Sem a bênção de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus sobre nós não vamos para lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que Jesus é o caminho de cada cristão, amém? Não há outro caminho, não há outro meio de acessar o coração de Deus se não for através de Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele está lá no centro e nós falamos com Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, e quando nós tomamos ceia, nós dizemos que nós temos uma aliança com Ele, e de fato nós temos. Então eu queria começar esse primeiro dia de oração dizendo para os irmãos que nós, como igreja, nós temos uma aliança com o Senhor. Se nós não tivermos aliança com o Senhor, meus irmãos, a gente se move do centro da vontade de Deus, a gente se move da glorificação, a gente se move da adoração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é facilmente movido às coisas contrárias de Deus. Eu digo isso por mim. Todo dia eu levanto e falo: Senhor, hoje é mais um dia, e esses dias eu me peguei desesperançosa por conta do remédio. E eu comecei com uma fala terrível de murmuração. Eu falei: esse remédio não tem comprovação, não é aprovado pela Anvisa, isso é carne de segunda. E eu comecei a não ver Deus naquilo. E eu falei: Senhor, eu preciso ver o Senhor é o Deus de aliança. O Senhor pegou na minha mão e o Senhor não vai soltar. O Senhor está comigo e o Senhor não vai me abandonar. O Senhor nunca vai dar para mim algo que seja pior. O Senhor é o Deus da excelência. E eu precisei fazer uma luta interna. Os irmãos entendem isso? Então facilmente a gente troca aquilo que às vezes é pura bênção e a gente começa a trocar por murmuração. E eu me peguei assim.
esses dias falando desse remédio que eu estou tomando. Eu falei, meu Deus, será que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? Eu só estou vendo eu piorar, minhas pernas, meus braços, eu não estou conseguindo me mover direito na cama. E aí a gente começa a trazer para Deus a nossa dor. Sim ou não? A gente leva os nossos queixumes, a gente leva aquilo que falta. Porque a nossa alma, ela sempre olha para o que falta e nunca para aquilo que chegou. Diga misericórdia. O Senhor tem trazido coisas para mim e para você. Mas o nosso olhar, o meu olhar vai para o que falta, não por aquilo que chegou. Então eu falei, Senhor, eu quero pegar, eu tenho um semestre pela frente. Um semestre, você tem um semestre pela frente, amém? Amém. Você tem 6 meses que o Senhor vai entregar vitória na tua mão. Amém. 6 meses que o Senhor vai entregar revelação acima do seu sentimento, acima daquilo que eu entendo. O Senhor tem uma palavra de vida eterna para nós. O Senhor tem um caminho para a gente andar. E se não tiver, Ele vai abrir o caminho para a gente passar. Então nós precisamos confiar que nós estamos aliançados com o Senhor. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada. Eu não estou à mercê de mim mesma. Eu não estou à mercê dos médicos, eu estou à mercê do Senhor. E no dia certo, a bênção do Senhor vai chegar na minha vida, porque vai ter muita glória para o nome dEle. Amém. Não para a minha ansiedade, não para o meu dia que eu quero o alívio, mas no dia que Deus liberar a bênção sobre você, sobre mim, nesse dia, não é você que será glorificado, será o nome do Senhor. Porque todos saberão que não houve um mover de mãos humanas, mas que o Senhor chegou na hora certa, fazendo o que Ele sabe fazer, milagres. Amém. Ele é o transformador de situações. Mas para isso eu preciso entender, você precisa entender que nós estamos com aliança, em aliança com Deus. Quando aconteceu essa aliança na sua vida? No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Nesse dia, você passou de um Zé Ninguém para uma outra posição que está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas, o que diz lá? Eu estou confundindo de novo com Atos 1:8, né? Que eu te falei. Não. Eu estou falando certo? Ele já sabe minha mensagem. Então eu estou esquecida. Fala para mim. Mas a todos. Sim, é porque os dois começam com mais. Mas a todos quanto receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Aliança de filho, não é, Vilma? É a mais brava que a gente tem. Sim ou não? Sim. A gente faz tudo por um filho, porque a gente tem aliança. Você tem aliança com o seu filho? Flavinha, se o teu pequeno sair ali na rua e um carro vier, o que você faz? Você vai na frente, não vai? Você pega a criança, tira, a gente faz isso, porque a gente tem uma aliança que não dá nem tempo de pensar. Quando vê, a gente já socorreu, a gente já se colocou na frente. E eu quero dizer para você que Deus, Ele diz que está à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Por quê? Porque Deus tem aliança comigo e com você. Você não está sozinho, você não está desacompanhado nessa jornada. Eu quero dizer que naquele dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus entrou numa aliança eterna com você. Agora você não é mais qualquer pessoa, agora você é filha do Deus Altíssimo. Agora você nasceu da água e do Espírito, e agora Ele já te deu um novo nome, uma nova posição, Ele já te deu um novo coração, e agora Ele fala: vem para perto porque você é meu filho, senta na mesa porque eu preparei um lugar para você. Então a gente não é mais qualquer pessoa nessa relação. Nessa relação agora eu sou filha ou filho de Deus. E nisso, queridos, nós temos que entender qual é a minha parte. Muitas vezes os nossos filhos não entendem qual é a nossa parte em relação aos nossos pais. Qual é a nossa parte em relação a Deus? Dado que Ele fez essa aliança comigo, Ele tocou no meu coração, Ele me escolheu, Ele me chamou pelo nome e disse: tu és meu, você é meu, você é minha.
E Ele tomou você como uma propriedade particular, amada, um jardim regado. Ele pegou você nas suas mãos. E agora Ele diz assim: eu estou em aliança com você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma aliança. Uma aliança é um pacto que a gente estabelece com alguém, e um pacto que tem direitos e deveres. Direitos e deveres. Cada um tem uma parte envolvida nesse pacto, mas você entra em aliança de forma livre. Quando eu casei com o bispo, eu não fui amarrado, eu fui porque eu quis. Quando você escolheu uma pessoa para estar do seu lado, você entrou em aliança com essa pessoa, e você esteve ali exercendo o comum acordo de estar junto, de dividir a vida, de dividir a casa, de dividir finanças, de dividir história, de ter filho, constituir família. E isso foi espontâneo, livre. Então eu quero dizer para você que Jesus te escolheu porque Ele quis. Você podia dizer não? Sim ou não? Sim. Você poderia falar: eu não te quero. E você podia virar as costas para Ele. Mas quando Ele tocou no seu coração, aconteceu algo incrível. Você se abriu e floresceu em você a flor mais linda desse universo, que é a fé. Pela fé você é salvo. Isso não vem de você, é dom de Deus. Ele derramou sobre a sua vida. Então quando a fé gerou no seu coração, você nasceu do Espírito. E agora, com isso, você falou: Senhor, eu quero estar com você. Eu quero estar nessa aliança com você. E essa aliança, você vai entender o motivo porque você precisa estar em aliança. A aliança, quando você vai para uma aliança, você entrega aquilo que você tem, aquilo que você prometeu. Eu prometi no meu casamento ser fiel. Eu prometi ser fiel. Então, quando eu prometi isso ao meu esposo, independente do que ele fizer, eu vou entregar minha parte. Sim ou não? Ah, não, meu marido me traiu, agora eu também posso trair. Não, em aliança não se faz isso, mas em contrato se faz. Porque contrato você quebra, aliança você vai com ela até o fim. Aí o marido traiu. Ah, vou deixar esse cara, não presta, não sei o quê. Você pode, porque a gente é livre para tudo. Mas um dia eu fui lá e prometi que eu ia ficar com ele. Eu prometi. E não é fácil. A aliança não é fácil ficar. Eu prometi um monte de coisa. Eu prometi cuidar dele, prometi amá-lo, respeitá-lo. Então agora eu tenho que entregar minha parte, independente se ele vai fazer a parte dele. Porque isso se chama fidelidade. Fidelidade não é lealdade, é fidelidade. Ladrão é leal à sua quadrilha. Porque se tivesse um fiel numa quadrilha de ladrão, esse fiel entregaria todo mundo para a polícia, inclusive ele, e todos seriam presos. Mas Deus não é leal, Deus é fiel. Ele não se contradiz, ele não muda de ideia, ele não muda de opinião. Então quando ele escolheu eu e você, ele falou: é certo que eu vou ficar com essa pessoa até o fim. E quando chegar o fim, eu vou abrir a porta do céu, eu vou andar com essa pessoa, porque ela sozinha não vai conseguir, e eu vou levar ela para o reino eterno. Amém. Deus decidiu fazer essa aliança de vida com você, e Ele vai com você até o fim. Diga amém. Amém. Jesus falou isso para os seus discípulos: olha, eu vou amar vocês até o fim. Gente, amar é uma das coisas mais complicadas e complexas, porque elas passam pela base do nosso sentimento. E o nosso sentimento se confunde. O nosso sentimento diz de repente que não ama, e a gente muda as coisas. Mas eu quero te dizer que Deus ama você incondicionalmente. Ele decidiu amar você até o fim. Diga assim: é até o fim. Salmo 105, versículo 7 a 9 diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações. Diga para a pessoa do lado: são 1000 gerações. Diga assim: a minha já chegou. Vai chegar na sua. Oh, glória!
Queridos, ele diz assim, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. China, Índia, aonde for, os decretos do Senhor são para toda a terra. E ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ele ordenou, da aliança que ele fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Eu quero te dizer que essa aliança que você entrou com o Senhor, a tua geração vai ser abençoada. Você pode falar, não vejo bênção na minha geração. Eu quero te dizer que Deus está abençoando a minha geração. Deus está cuidando dos meus filhos enquanto eles não estão aqui no caminho certo. E eu sei que meus olhos podem não ver, mas eu sei que a bênção do Senhor está sobre eles. Agora, irmão, eu não posso sair da minha posição. Enquanto eu estou aqui, a bênção está, você entende? Trabalhando, fluindo. E eu tenho que ficar na minha posição. Porque até 1000 gerações, 1000, você não vai estar mais aqui. O seu tatá, sei lá o que, bisneto, eu não sei como chama, vai receber, se você permanecer firme e fiel até o fim. Eu quero dizer que os filhos dos teus filhos vão receber a bênção da sua fidelidade. Como que vai ser isso, bispo? Eu não faço a mínima ideia. Se protegendo, se livrando, se dando porta de emprego. Aqui não fala que tipo de bênção, mas eu quero te dizer que a bênção de Deus não traz desgosto, ela não traz dor. A bênção de Deus chega na tua família para alegrar o teu reino, para alegrar a tua casa. O Senhor vai levar bênção para a sua geração. Quando você entende que o Senhor lembra que você é uma pessoa que tem aliança com Deus. Não importa o que está acontecendo agora ao seu redor. E não é fácil não se importar. Eu não estou falando como alguém que está levando uma palavra que... Não, eu estou levando uma palavra que causa dor em mim. Tem que olhar as coisas em redor, tem que olhar as coisas que estão acontecendo comigo e ter que continuar olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé e saber que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, eu devo honra a Ele, independente do que está acontecendo, porque enquanto eu estou na posição doente, não importa, o Senhor está abençoando os meus netos, os meus bisnetos, que talvez eu não veja, mas a bênção do Senhor vai alcançar. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Não desista. Não desista, porque a aliança é isso, é um pacto. Deus está em aliança com você. Você pode até falar, não estou vendo, mas o Senhor está em aliança. Olha só que Êxodo 19 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Diga assim, tesouro pessoal. Querido, Deus está falando assim que você tem riquezas dele. Você possui riquezas em glória na sua vida, que vem da parte de Deus. Vocês serão meu tesouro. Por quê? Porque Deus vai derramar riqueza sobre a tua vida. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim. Escute. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Irmãos, eu quero dizer para você, vai ter um monte de gente se corrompendo do seu lado, se perdendo. Eu quero dizer que o Senhor continua chamando você à retidão. O Senhor continua chamando você para a inteireza de coração. Está um monte de gente se perdendo, você continua na posição. Você continua na posição, não é até dezembro não, é até o fim da tua vida. Bendirei ao Senhor enquanto eu viver, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ainda que eu veja que a figueira não está florescendo, que a vide não está dando fruto, que não há animal no gado, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma posição de aliança. Quem tem aliança não rega o pé. Não rega o pé. Eu vou ficar ali. Então diga assim, eu sou um tesouro. Porque eu sou sacerdote. Sacerdotisa de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Levanta um minuto. Estenda sua mão. Levanta um minuto só. Porque às vezes nós não entendemos quem nós somos no mundo do Espírito.
O mundo do Espírito é tão real como o mundo que nós estamos vendo. Estenda a sua mão assim, diga assim comigo: eu sou um sacerdote. Eu tenho autoridade e unção para ministrar em qualquer lugar da terra e levar o reino do Senhor aonde eu pisar as plantas dos meus pés. Ele me separou. Ele fez uma aliança para que eu, fale o teu nome, Ana, seja um sacerdote, um ministrador das bênçãos de Deus para a vida das pessoas, a começar da minha casa. Diga amém. Esse é você, pode se sentar. Esse é você, uma pessoa que Deus chamou. E o último texto para fechar essa coisa da aliança, que você entendeu que essa é aliança, eu quero ler um outro texto com você, que diz assim, esse último que eu li era Êxodo 19, 5 e 6. Agora eu vou ler Hebreus 8, de 8 a 12. Escute, irmão, olha, Hebreus 8, de 8 a 12. Deus, porém, achou falta no povo e disse: estão chegando os dias, ele vai falar começar de nós. Está lá em Hebreus isso, Novo Testamento. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. Diga misericórdia. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, que é você e eu, depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha o que ele disse que faria para você ser sacerdote. Diga de novo: sacerdote. Olha o que ele vai fazer. Essa é a aliança, é a parte que ele dá para você. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Você é esse sacerdote que Deus vai colocar na sua... É Ele que vai colocar na sua mente a sua lei. Ele vai escrever no seu coração a vontade dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é uma promessa de Deus sobre o novo Israel. Ele falou: aquele Israel que eu tirei do Egito, eles me rejeitaram, mas sobre esse Israel, sobre essa comunidade chamada igreja, eu vou colocar na mente e no coração deles a minha lei. E você não será uma pessoa que não tem governo, mas você vai receber o governo do Eterno sobre a sua vida. E você já não estará mais andando por si mesmo. Diga amém. Amém. Segunda coisa. Primeira coisa, Deus tem uma aliança com você. Diga assim: Deus tem. Deus tem. Deus está em aliança comigo. Querido, numa aliança, eu esqueci de falar isso, o mais forte cuida do mais fraco. Quando nós vemos alianças internacionais na OTAN, qualquer organização, nós vemos que países menores se juntam com potências. Para quê? Para que o maior cubra o menor. Quem é o maior? Deus. Quem é o menor? Eu, você, nós. A aliança faz isso. E a aliança faz o seguinte também: quando o menor está em perigo, o maior dispõe tudo que ele tem para proteger o menor. Ele dá tudo que ele tem para proteger o menor. E Deus está nessa aliança com você. Você é protegido, você é guardado,
Você é dirigido. Você não anda solta. O maior está cuidando do menor. E ele está pondo tudo à disposição que ele tem para cuidar de você. Diga amém por isso. Isso é aliança. Isso é aliança. E ainda quero te dizer que na aliança, sempre a nossa parte vai ser a mais fácil e a menor. E a dele sempre vai ser a mais difícil e a maior. Por isso que nós estamos aliançados. Eu não posso andar sozinha. Eu não posso, eu vou me perder. Eu vou me perder. Então ele entra em aliança comigo, ele diz: Ana, você é minha, você foi chamada como propriedade, tesouro particular. Você não é desse mundo, você não cobiça as coisas desse mundo, essas coisas aqui tudo vai ficar. Você vai passar pela morte e eu vou te receber de volta, um novo corpo, um novo nome. Ana, você é minha pela eternidade. Igreja, você é de Deus para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Ele entrou numa aliança só se você desistir. E você não vai desistir em nome de Jesus. Então a aliança, por que uma aliança? Ela existe, a aliança de Deus por nós. Diga-se comigo, amor. Amor. Queridos, Deus entra em aliança comigo e com você por amor. Amor. Não existe outra variável. Quando Deus olha do céu e Ele percebe a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, a impotência que nós temos diante de algumas coisas. Você quer fazer alguma coisa, mas você não tem como. E Deus olha lá do céu, tudo aquilo que você não tem. E Ele abre o tesouro dele e diz assim: eu te dou. Eu reparto com você. E eu faço isso porque eu te amo demais. É por amor. Não tem outra coisa que faz alguém se envolver com a gente a não ser o amor. É um amor fiel, preocupado em caminhar com você e dar destino a você. E esse amor continua trabalhando para Ele nos salvar e nos levar seguro até o outro lado. Sabia que Deus vai te receber na glória? Ele vai te receber, queridos, depois daquele momento que você fechar o olho. Não tem amigo, não tem meu marido que está aqui comigo, não tem mais ninguém. É você e ele, é o seu namorado eterno, é o seu noivo. Igreja, a gente precisa crescer como igreja e entender que Deus tem um caso de amor profundo com você. E Ele diz assim: eu não te deixarei e eu não te desampararei. Diga isso para a pessoa do lado: eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Diga assim: mas eu posso falhar. Mas Deus não vai te deixar. Não vai te faltar. Ele vai ficar com você para todo sempre. Amém? Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Quantos estão aqui comigo? Amém. Mateus 28, 20 diz assim: eis, vocês sabem dizer esse versículo de cor? Eis que estou... Que legal! Eis que estou convosco todos os dias. Legal! Mas foi, né? Foi no eis. Eis que estou à porta e bato. Mas ele disse assim, vamos lá nesse outro? Está em Mateus 28, 20, diz assim: eis que estou... Quantos dias? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você pode dizer isso agora? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora você vai colocar na primeira pessoa e diga assim: eis que Deus está comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim:
comigo. Quantos dias? Até quando? Então você não está sozinho. Oh, glória! Agora, irmãos, eu me sinto sozinha às vezes. Já não se sentiu sozinha? A gente se sente. E eu quero dizer para você que sentimento, ele é uma percepção da situação. Ele é uma... eu posso falar, meus filhos não estão aqui, eu estou sozinha. Mas só que eu estou rodeada de pessoas. Mas é a minha percepção. E às vezes a nossa percepção está errada. Eu quero dizer para você que o Senhor está aí do seu lado agora. Amém. Principalmente aqui. Não por causa do espaço, mas porque nós estamos mais que 3. E Ele falou, se tiver 2 ou 3, eu vou ficar no meio deles. Amém. Então o Senhor está com você todos os dias. O dia que você mandar embora, amém? Amém. O dia que você é repreendido pelo chefe, amém? Amém. O dia que as coisas não dão certo, amém. O dia que tem uma discussão em casa, amém. Ele foi embora da sua casa? Não! Eis que eu estou com você todos os dias. Quando a gente dá pânico, quando a gente dá tanta doidura na nossa cabeça, Ele escuta tudo, Ele vê tudo, porque Ele fez uma aliança e Ele disse, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Isso significa presença. Ele é uma presença marcante em nossa vida. Querido, quando existe aliança, existem aqui algumas coisas que eu queria falar para você. Primeiro, quando Deus entra em aliança com você, Ele gera livramento para a sua vida. Olha o que diz o Salmo 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Olha só o que diz. E os livra de todas as tribulações. Diga todas as tribulações. Querido, eu quero te dizer que aquele que fica com você todo dia também te livra de todas as tribulações. Tribulação é quando o barco balança, quando entra água no barco, quando você acha que você vai afundar. Mas o Senhor diz assim, quando você me clamar, eu vou te ouvir e vou livrar você dessa angústia. Eu vou livrar você dessa tribulação. O problema é que a gente não ora, a gente fica atribulado e não ora. E o Senhor está falando, fala comigo, lança essa ansiedade e eu vou livrar você. Eu vou livrar você, Ana. Eu vou livrar você, igreja, de todo movimento perturbador. Amém. Glórias a Deus por isso. Então a aliança traz livramento, a aliança traz proteção. Olha o que diz o Salmo 33:20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Diga assim, Deus é o meu escudo. Diga assim, Deus é o meu auxílio. Querido, Deus é o teu auxílio. Ele vem ao teu encontro para te ajudar. Na hora que você fala, agora eu me lasquei, agora eu estou perdido, eu quero dizer para você que o Senhor continua no mesmo lugar. Eis que estou convosco todos os dias. Eu tenho uma aliança com você. Eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, eu não te desamparo, eu te auxilio, eu te ajudo, eu te pego pela tua mão direita e te levanto e te faço andar. E quando você está cansado, descansa em mim, porque eu estou ao seu lado. Deus está com você. Queridos, quando nós estamos em aliança, nós também temos provisão. O Senhor traz provisão. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 104. E o Senhor faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para dar à terra o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Levante sua mão direita ou sua mão de destreza. Diga assim, eu terei provisão do Senhor para quitar qualquer dívida. O Senhor é o meu pastor. Eu não terei
falta de nada, porque Ele está comigo. Diga amém. Querido, nós temos temor de faltar alguma coisa, mas eu quero te dizer que o Senhor vai fazer crescer aquilo que está na tua mão. O Senhor vai cultivar aquilo que está com você e você vai ter sustento. Diga amém por isso. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e por toda a tua vida. Porque o Senhor diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, muito menos mendigar o pão. O Senhor não vai deixar isso acontecer em você. Uma outra coisa interessante que acontece, interessante isso aqui, irmão, presta atenção, ó. Quando nós estamos em aliança com Deus, acontece uma coisa incrível que se chama nivelamento. O que é esse nivelamento? Davi e Golias. Estava nivelado? Um gigante e o pequeno Davi de 17 anos com 5 pedras, uma funda e um cara que tinha um escudo, nem sei quantos quilos de prata, e ele começou a rir, totalmente desnivelado. Dá para vocês entenderem isso? Ele estava ali. Quando Davi chega naquela situação e ele olha, e o exército de Israel parado, sem força para enfrentar, e eles viam o tamanho, eles só não queríamos lutar com todo mundo, dá somente um homem do povo de Israel, e vai com um homem daqui, e vamos resolver, não precisamos ter uma grande guerra. E ninguém, e por 40 dias ele ficava chamando, e ninguém se apresentava. E aí Davi vai lá. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Totalmente desnivelado. Querido, mas olha, escuta, isso é revelador. Não tenha medo se tiver gente em posição maior que você. Porque Deus, quando Ele entra com você no negócio, Ele te nivela para cima. Amém. Nunca para baixo. Por isso que Ele diz, você nunca será cauda e tu sempre serás cabeça. Quando Ele entrou ali, Davi foi até lá, ele exerceu a fé no Deus que ele tinha, ele entendia que tinha uma aliança com Deus, que esse Deus já tinha feito ele matar um leão e um urso, e ele falou, quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? E nessa hora, aquele pequeno menino se torna um gigante igual Golias. E ele vai, numa primeira tentativa, pá! E derruba. Por quê? Porque não depende de força. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus estar em aliança e usar de misericórdia. Amém. E aí pode ter o desnível que for, Deus eleva e deixa igual, para você lutar em condições iguais. Nunca se sinta menor, porque o Deus que você tem aliança te eleva. Ele não te diminui, Ele aumenta você. Às vezes nós estamos em lugares que nós precisamos de título, disso, aquilo, mas eu quero te dizer que para você que tem aliança, acontece uma operação maravilhosa que se chama graça de Deus. Você não merece, você não tem o diploma, você não tem nada, mas Deus vai lá e te nivela para cima. Amém. Deus pode fazer isso. Quem crê, diga amém. Amém. Querido, eu não estou querendo que a gente fuja dos protocolos da terra, disso, daquilo, mas eu quero te dizer que se chegar na hora do embate, aquilo for seu e aquilo for gerar glória ao nome do Senhor, eu quero te dizer que Deus vai te nivelar. Amém. Vai te nivelar para cá, ó. Não importa se é o doutor, se é fulano, não importa. Deus te dá uma autoridade, uma unção que você já tem, que você não exerce como reino sacerdote. E Deus vai colocar você para cima. Mais uma situação para você lembrar disso. Está em 2 Reis, capítulo 6. Desculpa. 1 Samuel 17, 45. Qual situação que é essa? Ainda falando de nivelamento. Diga comigo, nivelamento. Diga assim comigo, aliança. Traz nivelamento. Irmãos, para baixo ou para cima? Diga de novo, para onde? Para cima. É para cima. Essa história que está em 1 Samuel 17, 45, conta a história do rei Josafá.
Segunda Crônicas 20, desculpa. Segunda Crônicas 20. Vai contar a história de Josafá, que veio assim, vieram avisá-lo que 3 reinos se levantaram contra ele e foi pego de surpresa. Ele não teve tempo de organizar exército, nada, e ele ficou apavorado. Ele falou: Deus, o que eu vou fazer? Em nós não há força para vencer esses 3 reinos. E ele pediu ajuda para Deus. Gente, olha, se você puder, leia essa história. Era tudo para ele perder. Era tudo para não dar certo. Era tudo para dar errado. Mas eu quero te dizer, quando Deus está em aliança com você, Ele pega situações difíceis e transforma em milagre diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Esses 3 reinos, eles mesmos começaram a se matar. Eles só oraram. E eles começaram a destruir um ao outro. E eles tiveram uma vitória. Então, querido, eu quero dizer para você, não fique preocupado com coisas tão materiais. Porque eu quero dizer para você que você é um tesouro de Deus. Há riquezas em glória. Coisas que você tem, que as pessoas que têm mais coisa que você não tem. Por que você tem? Porque Deus está numa aliança de amor com você. Ele revela o profundo e o escondido. Ele traz coisa que as outras pessoas não têm. Ele traz graça. Ele traz misericórdia. E quando vê, você se locomoveu num espaço que você não tinha nem nível. Mas Deus vai lá e te nivela. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Nossa parte nessa aliança. Deus está aí fazendo tudo isso, nos livrando, dando crescimento, nos protegendo, trazendo provisão. Qual é a minha parte, dado que é uma aliança? A nossa parte é uma só. Presta atenção, igreja, porque às vezes nós queremos que Deus faça tudo. Deus vai fazer tudo para mim. E Ele está aliançado em amor para te abençoar. Diga amém por isso. Amém. Há uma aliança de amor para Ele te abençoar com toda sorte de bênção. Pensa uma bênção. É essa que Ele quer te dar. Pense em outra. É essa que Ele quer trazer para a tua vida. Toda sorte de bênção, financeira, emocional, espiritual. Aquilo que você precisa, Deus tem que te dar. Só o que Ele te pede. Só o que Ele te pede é uma coisa. Temor. Eu vou ler aqui para vocês. Jeremias foi o texto que eu comecei a ler. E diz assim: eles serão o meu povo. E eu lhes serei o seu Deus. Aliança. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos, e depois dele, 3 gerações. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar, de fazer-lhes o bem. Porém, o meu temor nos seus corações, para que nunca mais se apartem de mim. Então, parênteses rapidinho, o que é temor? Se eu aprender isso, eu vou ter a contrapartida do outro lado. Deus não vai se afastar de mim. Temor, eu vou ler aqui para não faltar uma palavra. Sentimento de respeito, de admiração, de confiança. Mesmo não compreendendo tudo o que está acontecendo. Levar Deus a sério. Respeitar a sua grandeza. Reverenciar a sua pessoa. Tirar o chapéu. Respeitá-lo como Criador e Salvador. Queridos, quando nós temos essa posição de respeito, de admiração, falando, eu tiro o chapéu para Deus. Eu tiro o chapéu para Deus só de olhar o céu. Você não tira? Onde termina isso? A camada atmosférica, a lei da gravidade, onde que perde? Eu não sei. O homem já conseguiu mensurar isso, mas é tão maior do que eu. Então, só de olhar o céu, eu tiro o chapéu para Deus. De ver o movimento das nuvens, de saber que o sol vai embora e amanhã ele vai voltar. Você já parou para pensar isso? Não tem nenhuma máquina regulando isso. Amanhã o sol vai nascer. É tremendo. Então, o que Deus quer? Ele falou, eu só quero uma coisa. Assim como eu prometo estar com você todos os dias, eu quero que você tenha temor, respeito à minha pessoa todos os dias. Está escrito aqui, para que me temam todos os dias. Todos os dias eu estou com você.
Todos os dias eu te acompanho, eu não te deixo. Em contrapartida, o que eu quero de você? Que você me tema todos os dias. Então, quando eu vou para Deus, Ana, e aí vou lá pro meu choramingo, meu Deus, eu tô tomando um remédio que não é aprovado pela Anvisa, não sei o que, papapá. Lógico, isso me dá um monte de inseguranças e é lícito eu ficar insegura, mas no meio, não sei se os irmãos estão entendendo, no meio disso tudo, daqueles momentos que eu estou desnivelada, que eu estou sem provisão, que eu estou sem crescimento, que eu estou desprotegido, nessa hora tem que nascer no meu coração temor para se opor à minha desconfiança a Deus. Sim ou não? Dá para entender? Então eu estou ali, porque os temores vêm ao nosso coração. As incertezas, as inseguranças. Mas o que eu faço? Eu troco isso pela confiança. Eu confio que o meu Deus está acima disso. Eu confio que o meu Deus sabe o que está fazendo. Eu respeito a grandeza do meu Deus. Meu Deus sabe do que eu sou feito. Ele não precisa de ressonância magnética. Ele não precisa de nada. Ele pode controlar tudo só com a sua mão. Embora eu esteja com medo e receosa, eu tenho que trocar o temor, o meu medo humano, por um respeito por aquilo que Deus é. Sim ou não? Sim? Sim? Então, quando eu não faço isso, sem temor, eu afasto Deus da minha vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim ou não? Sim. Toda a sabedoria, inteligência que você quer ter para compreender as coisas, começa com você respeitando quem Deus é. Quando você começa desrespeitando aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que faz as coisas acontecer nesse planeta. Gente, a terra, já parou para pensar na terra? Você planta qualquer coisa e dá uma semente. Você põe do mesmo lado uma macieira, passa uns metros, você põe um pé de abacate, nada se mistura e tudo nasce da sua própria natureza. É tremendo. Então eu queria dizer para você que Deus, Ele está aqui hoje para dizer, e aí, você vai fazer a sua parte? Você vai fazer a sua parte? E para terminar, irmãos, esse primeiro dia de oração que nós vamos orar aqui, eu quero te dizer, para que tudo isso funcione, Ele deixou alguém muito especial dentro de você, que é o Espírito Santo. Na hora que eu não posso, é o Espírito que é acionado e me ajuda. Na hora que eu estou fraco, é o Espírito Santo que vem. Quem tomou a vida de Sansão para derrubar aquelas colunas foi o Espírito Santo. Eu quero te dizer que toda barreira, todo impedimento, todo desnivelamento, toda falta de provisão, eu quero dizer para você, tema o Senhor, creia que Ele está contigo, creia que Ele te ajuda e creia que o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Amém. Ele vai guiar você. Jesus disse assim em João 14, eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Paráclito, aquele que vai ficar do seu lado para te ajudar a prosseguir nessa caminhada. Então essa aliança que Deus fez conosco é master. Ela é top, porque Deus não deixou eu sozinha. Ele falou, eu vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vocês. O Espírito Santo, e Ele estará com vocês, e eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus falou, eu vou voltar para vocês na forma do Espírito Santo. Por isso Jesus está aqui hoje, porque o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em você, então o Senhor está em você, e Ele vai te ajudar. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, mas você recebeu. Amém. Você recebeu. E essa é a nossa primeira vitória no dia de hoje. E é por isso que nós vamos orar, e é por isso que eu vou orar com toda a nossa debilidade, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa dificuldade, com tudo aquilo que falta.